dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao nosso entrevistado de hoje, o Pedro Augusto, e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Muito bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia também, né, a Rubi, Vinícius e Elaine aqui conosco na técnica. E ao Pedro Augusto, né, o presidente do PSDB, como você falou. Fechar a sequência de entrevistas é importante, que a gente teve com ele, né, a gente fecha o panorama dos partidos que estão lançando candidaturas aqui na cidade. Isso é importante porque é uma disputa bem acirrada, agora a pré-campanha já está quente. Imagina então quando as convenções passarem e a gente chegar aí na campanha em si. Vai ser bacana. Eu acho que deve ser a reta final já para os ajustes finais da convenção partidária. Não é isso, presidente? Bom dia, muito obrigado por aceitar o convite para conversar com a bancada, com os ouvintes e também com todos os caruaruenses que estão acompanhando a Rádio Cidade. Bom dia. Bom dia, Vitória, André, professor Marco Aurélio, todo mundo aqui na técnica. Tem um bocado de gente hoje aqui, né? Vinícius Elaine, Rubi. Isso. Bom dia aos ouvintes. Aqui mais uma vez, está aqui no Manhã Cidade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e sempre aqui à disposição. Presidente, reta final, preparativos, né? Convites sendo enviados para alguns políticos, não sei se a nível estadual e a nível federal. A quem o senhor mandou os convites, o senhor e o prefeito, para a convenção que vai acontecer no início de agosto? Olha, eu estava exatamente nesse momento cuidando da parte documental com relação a toda a estrutura eleitoral que vai se encaminhar agora daqui até o dia da eleição, o pleito eleitoral. E aí a gente está exatamente fazendo todos esses preparativos. A gente, antes disso, estava cuidando em documentação de partido, CNPJ, conta bancária, sede, toda essa estrutura do que é, parte de coordenação, quem vai fazer o que é, como é que a gente vai fazer. A gente já está cuidando em documentação dos próprios candidatos, então a gente começa nessa fase exatamente disso, preparatória para a partir do dia 4 da convenção, que vai ser agora no início de agosto, final do prazo para que isso aconteça. Então a gente já está se preparando antecipadamente, com tranquilidade, com todos esses convites que vamos começar a disparar de agora. A gente começou a fazer informalmente, mas vamos fazer formalmente. Já fizemos a comunicação há um tempo atrás com relação ao dia do evento, local onde vai ser, e hoje a gente está também tornando público, onde a lei nos permite que a gente bote lá para as pessoas saberem onde é que vai ter o evento, dar publicidade a isso, como a legislação nos diz que é para fazer, nos obriga, na verdade, mas a gente aí está preparando tudinho com muito carinho. Ô Pedro, em relação à data, né? Porque nesse dia, dia 4 de agosto, a de Rodrigo também coincide com a de Zé Queiroz e também com a de Toninho. Essa escolha da data foi estratégico também? Ou vocês planejam ter alguém a nível estadual aqui na convenção de Rodrigo? Sem dúvida, tá certo? A gente, o dia 4 a gente já vinha discutindo há um tempo atrás, exatamente por quê? Porque a gente tem outros partidos que está alinhado com o PSDB, nesse pleito eleitoral. Então a gente veio fazendo todos os outros que começam, se não me engano o Podemos começa agora dia 20, e assim a gente vai fazer toda a sequência de todos os partidos que está alinhado na pré-candidatura da reeleição do prefeito Rodrigo Pinheiro, e no dia 4 a gente fazer a última do PSDB. Então a gente já veio trabalhando isso, fazendo todo esse escopo disso. E aí a gente também, é evidente, é importante que a gente tenha convidados, pessoas que nos apoiem, que nos ajudam, que trazem a emenda, que não ajude a destravar algumas coisas com relação a isso. A gente precisa trazer essas pessoas, convidar, para que a gente tenha uma festa bonita, que a gente tenha um evento grandioso, tá? Aí do tamanho que a gente possa mostrar o tamanho da nossa candidatura, o apoio que tem
todos os vereadores envolvidos, os pré-candidatos envolvidos nisso. Então a gente está trabalhando muito nisso aí, mas a gente está na parte documental agora em tese, para que a gente esteja tranquilo e trabalhando sempre com uma folga de não estar no limite de tempo. Prazo. Isso. Pedro, nesse caso do dia 4, que vocês vão fazer essa convenção, para vocês ela é a proporcional e a majoritária, mas a pergunta é o seguinte: outros partidos também vão aproveitar da coligação de vocês, vão fazer no mesmo momento as convenções deles? Como é que está a relação com os outros partidos que compõem a majoritária com vocês? Isso, eles vão começar agora a partir do dia 20, todas as coligações, todos os partidos que estão na coligação que vai ser feita mais um pouco na frente, no período que seja vigente para que seja feita a coligação, mas ela vai ser feita antes, tá? E eles vão participar do nosso evento do PSDB no dia 4, para que a gente consiga fazer um evento bonito, grandioso, um evento que a gente consiga unir força, dar as mãos, como a gente vem fazendo aí, ouvindo a população, tudo. Então a gente hoje vai fazer toda essa estrutura no dia 4 com todos os outros partidos que nos apoiam. Agora, como o senhor disse, né, a partir do dia 20, não sei se com o Podemos é isso mesmo, cada partido vai fazer a sua convenção individual e vai estar também na do dia 4 do PSDB, mas claro que no dia 4 o protagonismo é do PSDB, né? Ou seja, eles estarão lá presentes, mas, digamos, as falas, os discursos serão apenas dos integrantes do PSDB? Olha, a gente não definiu isso ainda, tá? Mas eu acho, tá certo, que a gente é um grupo, tá? Se a gente é um grupo, se a gente está unido no mesmo caminho, na mesma direção, eu acho que deve ser aberta a fala aos presidentes para que até falem sobre o apoio do PSDB e qual a importância do partido para apoiar o PSDB, a candidatura a candidatura à reeleição aí do nosso prefeito, a pré-candidatura que a gente está, mas que vá ratificar com relação a isso todos os partidos que estão envolvidos nesse processo. Como é que está, né, a questão dos vereadores? Você já tem noção assim de quanto querem eleger de cada partido que estão com vocês? Olha, veja, na verdade é muita coisa para tomar conta, tá? Até porque assumi a presidência da federação agora também, PSDB Cidadania. Então é muito documento, é muita coisa para cuidar, muita prestação de conta e a gente está trabalhando exatamente nessa tranquilidade de documentação, porque é uma coisa importante, tá? Para a gente não ter problema lá na frente com relação a qualquer coisa, tanto na proporcional quanto na majoritária, tá? Mas a gente vem trabalhando nessa perspectiva. O PSDB, que eu estou mais envolvido, a gente tem lá a chapa completa, com mulheres, com os vereadores, com pré-candidatos, e tudo lá, mas, tá certo, a gente sempre trabalha na perspectiva aí de por volta de 7, a gente tá fazendo aí 7, 8, essa conta partidos, aí, né? Vai depender, toda eleição depende, na verdade, essa eleição vai ser muito diferente da passada, porque a gente tinha pandemia na outra, a gente tem menor número de candidato nessa, mas o número de eleitores aumentou. Então tem que gastar solado de sapato, apertar a mão e fazer proposta e explicar o porquê à população que isso é melhor, porque isso é melhor, qual o trabalho que a gente fez, o que é que a gente vem fazendo. Então esse é um trabalho importante hoje de entender o que é que o eleitor quer, o que é que ele vai discutir, qual a proposta que ele quer. E o voto, tá certo? A gente está aí muito aberto com relação a essa estrutura de candidatura proporcional, exatamente por esses fatores que na eleição passada não terá nessa, tá? Então é muito importante, tá, que todos os pré-candidatos a vereadores, a gente está orientando com algumas reuniões já com relação a toda essa estrutura do que é a candidatura, pré-candidatura com relação a andar, o que é, para onde é, quem é, em qual local, o que é que faz, tal.
cada um no seu setor, fazendo o seu trabalho e para que a gente seja vitorioso aí na eleição. Presidente Pedro, ainda com relação a candidaturas, pré-candidaturas de vereadores, do fechamento da janela partidária até agora, próximo à convenção, alguma desistência, seja pré-candidato a vereador ou vereadora? Não. Até agora a gente não tem esse relato, tá? Até porque a gente vem conversando com todos, falando com os vereadores, com os pré-candidatos, com as mulheres. Aí a gente tem aí a nossa vice-presidente, Luana Maraboco, fazendo formação com as mulheres também, com relação a toda essa estrutura, para dar suporte com isso. A gente está trabalhando também em outras questões, que é começando a esboçar material de campanha, o que é, como é, mas a gente está trabalhando hoje com 100% do planejamento que a gente vem fazendo sem problema algum. Com relação à convenção ainda, já tem um horário da convenção? Porque nesse mesmo dia teremos mais duas na cidade, né, tanto do Zé Queiroz do PDT quanto também do Toninho Rodrigo do MDB. Já tem um horário da convenção no caso de vocês, e se ela é de manhã, de tarde, enfim, para que a gente entenda e até para que todo mundo que acompanha a política possa começar a se organizar. São 3 nesse dia. Isso, veja, a gente já anunciou alguns dias atrás com relação a isso, tá? A gente vai fazer no dia 4, às 10 horas, a partir das 10 horas, lá na Arena Caruaru, tá? Então, aqui vou reforçar que já estão todos convidados para estar lá presente, tá nesse grande evento, onde a gente vai aí ratificar o lançamento da reeleição do prefeito Rodrigo Pinheiro, para que a gente consiga fazer um belíssimo evento, e está confirmadíssimo nesse dia. Inclusive ontem já estive lá para olhar o que é a estrutura, o que é que a gente vai montar, o que é que vai fazer, tudo isso. A gente já está trabalhando com antecedência para que as coisas aconteçam aí com a força que Deus permitir que a gente faça. Eu acho que pelo menos 2 nomes, né, devem estar confirmados, né, na lista aí de convidados, internamente do PSDB, a governadora e o presidente Lóio, né? Pelo menos. Não tem a menor dúvida, tá? Com relação a isso, a gente já veio tratando de antes, inclusive, eu acho que quarta-feira da semana passada, eu conversei com o presidente, com o Fred Lóio, tá? A gente bateu sobre isso, a gente falou sobre horário, principalmente porque a governadora provavelmente irá, mas deve ter outros compromissos de outras convenções também, tá? Então a gente estava batendo agenda, essa coisa toda, para que a gente faça aí tudo direitinho no horário, na coisa programada, sem atrasar, mas terá sim, né? Sem dúvida, né? Isso é importante, a gente vai aí mais na frente divulgar mais. A gente provavelmente começará antes de 10 horas a convenção do partido, para que a gente consiga as assinaturas, colha na tranquilidade essa questão de ratificar os candidatos e tudo, para que a gente não deixe para depois ou antes. E esse grande evento, o ápice, é que a gente marcou para as 10 horas para acontecer esse grande encontro, as falas, o apoio do nosso partido, das pessoas, dos políticos que vão nos apoiar. Então, a gente está programando tudo isso para que aconteça tudo plenamente no seu horário, até porque tem esse fato gerador da governadora, que provavelmente deve ter outras convenções a visitar. Pelo menos a convenção de Daniel Coelho, né? Mas ela será no sábado, talvez, eles estão organizando isso. Mas realmente tem várias no estado todo. Agora, 2 nomes nacionais. Poderia, por exemplo, fiquei pensando aqui no Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. Sabemos que vão haver convenções no país todo, né? Não ver pessoalmente, mas o convite a ele vai ser feito? É possível que ou fazer algum vídeo, enfim, já que ele é o presidente nacional? Olha, provavelmente deve ter algumas das duas possibilidades, tá? Até porque também é o presidente nacional, a gente não sabe, a gente tem outros candidatos
de capitais e tudo com relação a esse apoio que é. Então a gente não sabe, mas o prefeito já teve conversas com o presidente nacional com relação a isso, com relação a outros assuntos de partido, para que a gente faça esse convite oficial, mas ele já está sabendo que vai ser no dia 4, tá? A gente tem aí a perspectiva com relação a isso. Não tenho como confirmar agora por conta da nacional muito grande, mas a gente espera ter aí outras figuras que a gente possa representar o PSDB nacional. Ainda que já que a gente está falando do PSDB nacional, existe alguma recomendação do partido, presidente Pedro, com relação a cidades como Caruaru, né, com mais de 200 mil eleitores, quase 250 mil eleitores, alguma recomendação do partido, enfim, todas as cidades com esse perfil terão candidatos? Quais são as recomendações do PSDB nacional para essas eleições municipais? Não seria diferente que o PSDB de Caruaru, tá certo, terá o seu protagonismo. O PSDB de Caruaru é o ponto principal do PSDB hoje no estado de Pernambuco, assim, a gente falando eleitoralmente. A gente tem a governadora, que é do PSDB, mas a gente está falando de eleição, então todos os focos ficam aqui voltados para Caruaru, tá? E a gente também o prefeito tem escutado reiteradas vezes do PSDB nacional, da própria governadora, que o PSDB de Caruaru, tá certo? É a prioridade, evidentemente, até pelo que você falou, André, aí do tamanho, da expressividade, o que é Caruaru representa hoje para o Nordeste. Então, hoje é um fator de grande importância que o PSDB esteja aqui no Nordeste como uma das cidades prioridades para o partido. Muito bem, a gente vai fazer uma pausa rápida para um intervalo aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje conversando com o presidente do PSDB Caruaru, Pedro Augusto. Ele está falando, né, dos preparativos do partido para a convenção, dia 4 de agosto, os convidados, todos os momentos, esses assuntos jurídicos, enfim. Você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp Cidade, 998780997. Tem também o nosso canal no YouTube. A gente vai fazer um rápido intervalo. O Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem para o Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 Medalhas, Ventisqueiro, Santa Helena, Espaguete Petit Bon, capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão Presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação. Procurando parceiro ideal para realizar seus sonhos ou ampliar sua empresa? No Sicredi você conta com linhas de crédito, investimentos, seguros, cartões, conta corrente, máquina de cartões e muito mais. Com taxas justas e um atendimento personalizado, a Sicredi Centro Pernambucana está ao seu lado para cuidar da sua vida financeira. Abra já a sua conta na Sicredi Centro Pernambucana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Tem orgulho maior que ver alimentos de qualidade sendo produzidos por agricultores familiares para o Brasil inteiro e a potência do agro impulsionando a economia? Por isso, o governo federal lançou o maior plano safra da história. São linhas de crédito para o pequeno, médio e grande produtor rural investir no seu negócio. Melhorar a agricultura é bom para todo mundo. Saiba mais em gov.br/fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Cidade 93.
Cidade 11 e 26. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade em Entrevista, hoje com o presidente do PSDB Caruaru, Pedro Augusto, falando sobre os preparativos para a convenção e depois da convenção já o start, né? O início da campanha eleitoral 2024, campanha eleições municipais para prefeito e também vereadores e vereadoras aqui em Caruaru. Você pode mandar sua pergunta para o WhatsApp Cidade e também pelo YouTube. E o debate com relação à chapa ou à vaga de vice continua? O nome já está escolhido ou ainda vai ser escolhido até a convenção? E ainda, divulga antes ou durante a convenção? Veja, como sempre teve, o nome não foi definido, tá? Ele está em aberto. A gente, quem tem tempo não tem pressa, não é? Então a gente está nessa definição, a gente tem aí grandes nomes que possam ser, entrar na chapa com a reeleição do prefeito para a eleição, então a gente está bastante tranquilo com relação a isso. Os nomes, tem nomes postos, tá certo? Nomes, inclusive, do PSDB, né, presidente? Sim, sem dúvida. De outros partidos, como é o caso de Anderson, né? Anderson Podemos, Luiz, isso. né? Tem, exatamente. Então, a gente está muito tranquilo com relação a isso, tá certo? O mais importante hoje é apresentar uma chapa completa com relação à nossa estrutura dos vereadores, de todos os pré-candidatos a vereadores, tá certo? Que a gente consiga fazer esse trabalho. A gente está aí trabalhando com bastante tranquilidade, tá certo? Até porque a gente tem muitas entregas a mostrar à população do que foi feito nesse período de 2 anos e alguma coisa, 1 mês, 2 meses, com relação a isso. Então, esse é o fato importante que a gente vai trazer dessa capacidade, desse pouco tempo, do que foi a transformação que o prefeito Rodrigo Pinheiro fez com relação a isso, a geração de emprego, tá certo? Toda a estrutura que foi feito para agilizar esses investimentos que venham para Caruaru. Então é isso que a gente vai conversar, a gente vai trazer tudo isso e esse anúncio da vice a gente vai fazer no dia do evento, no dia 4. Olha, ele disse que seria uma mulher. Essa alternativa permanece ou vocês podem mudar? O prefeito. Olha, política é igual a nuvem, tá certo? A gente pode mudar sim, qual é o problema nisso? Veja, política todo mundo sabe. Alguém pode dizer, porque o prefeito falou que é mulher, tá certo? E agora disse que era um homem, qual é o problema? Veja, a gente é um ser político. Não faz diferença por que isso, por que B, por que A, por que isso. Não é relevante essa questão. Mas eu lhe digo o seguinte, é relevante, tá certo? A mulher está na política, é relevante. O envolvimento disso é tanto o seguinte, é tanto que a gente tem no corpo hoje, lá cuidando com relação ao que vai ser entregue, as ouvidas que a gente está fazendo, todos os encontros que está fazendo. Veja, só tem um homem envolvido, tá certo? Nessas escutas, para que a gente consiga fazer o plano de governo com relação a isso. Todo o resto do corpo são mulheres, tá certo? Que estão lá envolvidas todos os dias. Comandadas a gente tem por grupo, Daisy, né? Sim, isso, entendeu? Então, veja, a gente tem todo esse corpo, a gente tem aí, é muito importante esse envolvimento das mulheres. Falei agora há pouco, estava com Luana também, cuidando coisa de partido, então eles estão muito envolvidos, é elas que estão na base desses corpos inteiros, tá? E lhe digo o seguinte, se for uma mulher,
ótimo, muito bom, tá certo? Uma representatividade importante, tá certo? No município, a gente quer apoiar que as mulheres estejam realmente na política, que estejam afinco na política. É importante essa defesa da mulher com relação a essa pauta, tá? Mas não é uma questão de ser homem ou ser mulher na vice. É uma questão de composição, de uma questão do que vai agregar mais, do que vai estar junto para que isso aconteça. Mas esse envolvimento das mulheres é muito importante com relação a isso. A gente já está nessa base inteira com as mulheres tomando conta e, se Deus quiser, as mulheres vão continuar tomando conta, que o espaço está aberto com a gente para a gente fazer isso. O prefeito está aí demonstrando todos os dias no que ele faz lá na Secretaria de Políticas para Mulheres, todo o empenho, o que é gerado lá com relação a aumento até de orçamento e tudo. Então, isso é um trabalho fantástico que a gente vai fazer, mas eu acho que só não pode a gente achar que é uma discussão entre homem e mulher. Sim, com relação a isso. Mas não tem a menor dúvida, tá certo? Que se for mulher, a gente vai estar apoiando, a gente vai estar do lado, vai estar caminhando junto, gastando solado de sapato e apertando mão e explicando por que a gente tem a melhor candidatura. Olha, pensar em plano de governo, né? Justamente, inclusive, a ex-secretária Deise, né? Que está à frente dessa missão, né? Dessa missão. E aí perguntar o seguinte, ela está formulando, ajudando a formular, mas estão conversando com quem, né? Assim, estão fazendo que tipo de modelo para montar esse plano de governo? É um plano de governo de gabinete ou é um plano de governo discutido com a sociedade? E se está discutindo, onde e com quem? Como é que anda essa formulação? Boa pergunta, professor. Até para esclarecer com relação a isso, tá? A gente já está fazendo essas escutas com vários setores, setor econômico, setor da indústria, setor de toda a parte que seja da educação, da saúde. A gente está fazendo escutas pontuais. São escutas com vários setores, tá? Que a gente consiga fazer isso de uma forma tranquila. A gente não está aberto para tratar isso ainda no grande grupo, tá? Até porque são dois momentos. Um para entregar o plano de governo ao TRE e outro o plano de governo efetivamente da eleição. Tá? Então, são dois momentos. Então, essa construção que a gente está fazendo... O do TRE vai ser mais completo ou mais incompleto e o da eleição mais completo, enfim? O da eleição mais completo. Mais completo, tá? Perfeito. Mas a gente já está fazendo essas escutas, a gente já vem fazendo isso com as próprias instituições, associações, a SIC, CDL, Sindiloja, FIEP, a gente já está fazendo isso. Deise está trabalhando aí com maestria com relação a fazer essas escutas, tá? A gente tem escutas também programadas mais na frente, tá certo? Até com a própria imprensa para fazer também. Então, a gente vai trabalhar nessas escutas aí até o último momento para que a gente traga aí para a população a melhor alternativa, que é a nossa, não tem a menor dúvida, para Caruaru. Presidente Pedro, pela sua resposta à pergunta de Vitória, né, com relação a esse assunto, enfim, a gente escutou aqui o presidente Anderson Luiz, do Podemos, né, e ele disse que nas pesquisas internas o prefeito está bem em todos os segmentos, mulheres, evangélicos, empresariado, enfim, todos os setores. No primeiro momento, o prefeito dizia que queria uma mulher. Na resposta de Anderson, dá a entender que pode ser uma mulher, como o senhor respondeu, mas não necessariamente, porque ele está bem em todos os setores. O senhor disse também que as mulheres terão protagonismo, estão tendo protagonismo no plano de governo. Isso. Esse protagonismo é porque o vice vai ser um homem? Mais ou menos por aí? Não. É tanto que, veja, esse movimento ele vinha sempre acontecendo, sempre especulações com relação
a imprensa com relação a isso. Houve um momento que o prefeito também citou sobre isso, tá certo? Mas, como eu vou voltar a repetir, tá? A gente tem nomes espetaculares das mulheres aí para assumir a vice, tá? São nomes aí que tá posto, que a gente escuta na imprensa, todo mundo falar com relação a Deise, Aline, Luana, tá certo? Então, tem nomes aí. E veja, a gente está falando isso, mas que acontece, tá certo? Que, por que não um nome de fora? A gente sabe também que tá as coisas então, podem mudar, né? Pode ser um empresário, não pode ser nem da política, na verdade. Exatamente. Então, veja. Então, isso pode acontecer. Tá certo? Se você me perguntar ou alguém botar aí no rádio alguma coisa, o presidente do PSDB disse que vai ser uma pessoa de fora. Não estou dizendo isso. Pode ser. Estou dizendo que é possibilidades. A gente está aqui discutindo possibilidades. E a possibilidade é essa, tá certo? Até porque a gente, há um tempo atrás, eu acho que desde o começo de junho, a gente não tem nenhum tipo de reunião com relação a discutir isso ou falar sobre a possibilidade de vice. Tá certo? A gente só simplesmente abriu o leque. Tá? Em vez de a gente ter uma alternativa, a gente tem hoje. Vê que bom a gente estar discutindo alternativas aqui, onde a gente poderia ter uma só. Tá certo? Então a gente tem aí várias alternativas. Isso só mostra o comprometimento que o prefeito tem para fazer o melhor pelo município. Então a gente está aqui exatamente fazendo o que seja melhor para o município, apresentar as melhores propostas, o que que a gente vai aí, nesses próximos 4 anos, a gente tendo êxito na eleição, e não tem a menor dúvida disso, tá certo? Porque, como André, você disse, tá certo? A gente vem acompanhando pesquisa, a gente vem todos os cenários, A, B, C, de qualquer coisa, tá? E a gente vem aí trabalhando com muita tranquilidade, até porque, tá? A gente primeiro está trabalhando em fazer as entregas ao município. Esse é o que é importante, tá? Para na hora certa a gente vir para a campanha, falar de política e mostrar aqui nesses 2 anos e 2 meses, 3 meses, o que é que o prefeito fez em menos tempo do que ele conseguiu aí tirar do papel e mostrar o seu desempenho como prefeito do município, como gestor. Olha, uma questão interessante. Essa decisão da vice será uma decisão puramente pessoal de Rodrigo Pinheiro, ou ele consultará outros atores políticos? Por exemplo, a governadora Raquel Lira, presidente dos partidos locais que estão em coligação com ele, algum outro mentor político, por exemplo, João Lira Neto, só lembra, né? Porque é um ex-governador. Enfim, é uma decisão puramente pessoal, ou ele realmente vai partir para um aconselhamento de outras figuras políticas? Qual é o que o prefeito deve fazer? Eu só queria acrescentar no final dessa pergunta por que uma eleição está ligada à outra, 24 ligada a 26. Professor, é por isso que o senhor é professor, né? Você foi cirúrgico no que você disse, tá certo? E eu ratifico com o que você está dizendo aí, exatamente, tá certo? Que a gente tem grupo. A gente tem partidos que estão do nosso lado, a gente tem figuras feito o ex-governador João Lira, a própria governadora Raquel, tá certo? Que tem conversas, que a gente programa, que a gente fala, que a gente acha os caminhos, mostra a pesquisa que fez, senta na mesa, conversa qual o caminho, para onde vai, onde está aqui, aonde melhorar, aonde fazer, onde é que está fazendo. Então, este grupo, ele se reúne para que isso aconteça, tá certo? Claro e evidentemente que a decisão final é do prefeito, ele como piloto de todo esse projeto, tá certo? De reeleição. Mas, aí eu lhe digo de certeza absoluta, nós temos diálogo. O grupo hoje, do tamanho que a gente tem de todas as candidaturas de vereadores, tá certo? A gente não precisa nem estar comentando que a grande maioria da Câmara hoje apoia o prefeito na sua reeleição, tá? A gente tem aí
todos esses partidos com chapa completa para estar junto com a gente nesse projeto, e é assim que a gente faz política. É pegando na mão, a gente faz política dialogando, a gente faz política escutando todos, para que a gente tome a melhor decisão e o melhor caminho. Isso aqui não quer dizer que, tá certo? Não tenha discordâncias, que é natural. A gente tem discordâncias em todos os lugares do mundo, do planeta Terra, não vai ser diferente. Ninguém mora só em lugar nenhum, tá? Então a gente tem aí, graças a Deus, o senhor foi cirúrgico nisso aí, e essa é uma característica do prefeito, escutar as pessoas. Você citou, presidente, a possibilidade, pode ser um nome de fora. Eu pergunto, a gente está falando muito que é uma eleição de 2 turnos. A pergunta primeira, vocês trabalham, estão fazendo os cálculos, olhando pesquisas para tentar resolver no primeiro turno? Esse nome de fora, e aí você falou em agregar, pode estar em outros partidos, outros adversários. Eu cito o exemplo de Zé. Alguns partidos podem ir para a coligação de Zé, inclusive atores querendo ser o vice de Zé. Seria por aí a possibilidade de um nome de fora e outros partidos que estão na disputa, outros adversários, ou seja, talvez alguém desistindo de uma pré-candidatura para congregar, para fazer aliança com o prefeito Rodrigo, já para resolver no primeiro turno? Olha, para a gente, no que a gente tem e vem trabalhando, tá? A gente vai trabalhar com relação a que a gente mostre as melhores propostas, no que a gente fez nesse curto tempo de período, para que a gente realmente vá para a eleição, tá certo? E que a gente consagre já aí essa vitória. Evidentemente que a gente trabalha para o primeiro turno, tá? A gente vem nesse trabalho formiguinha, toda essa junção disso, tá? Acompanhando todo o dia a dia da cidade, com pesquisa e tudo, para que esse grupo todo esteja nesta frente ampla com relação à eleição, tá? Com relação a esta pessoa que pode ser de fora, eu vou repetir aqui novamente, tá? Eu não falei isso com o prefeito, não discutimos nem falamos com relação a essa pessoa de fora, mas eu estou citando aqui que há várias possibilidades, tá? Então, a gente tem aí nomes postos, como eu já falei aqui, desde Luana, de Aline, do próprio Anderson, que aí à frente da presidência do Podemos, tá? Então, veja, a gente está falando de homens, de mulher, é tanto o seguinte, tem 3 mulheres e um homem, tá? Então, essa coisa de dizer que é de fora ou qualquer coisa, eu estou dizendo que é uma possibilidade que pode ter. Veja, a gente está falando de um grupo, a gente está falando individual, tá? Então, quem sabe isso pode acontecer, não pode, não tem nada resolvido. Eu não tratei isso com o prefeito, nem ele tratou, nem me disse, mas a gente está aqui discutindo exatamente eleição. E eleição é assim, tá? Hoje é assim, amanhã está assim, mas a gente sabe o caminho que a gente vai estar, que é para a reeleição do prefeito Rodrigo Pinheiro. Eu vou deixar uma pergunta, a gente vai para o intervalo, ainda nesse sentido, nomes de fora. Se o prefeito, se o partido, o PSDB, continua conversando com outros partidos que ainda não estão na aliança, na base, e até mesmo com outros adversários, com os adversários que se poderia estar por aí o nome do vice. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando com o presidente do PSDB Caruaru, Pedro Augusto. Amanhã, Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil.
Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem para o Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 medalhas, ventisqueiro, Santa Helena, espaguete petit bon, capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite! Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação. Não é só dividir a vida, é compartilhar o sonho. Não é só fechar negócio, é abrir caminhos. E não é só dinheiro, é ter com quem contar. Assim nasceu a Sicredi Centro Pernambucana, a primeira instituição financeira cooperativa do Agreste Sertão de Pernambuco, feita de pessoas para cada pessoa. Aqui você conta com a gente e com um futuro ainda maior pela frente. Sicredi Centro Pernambucana, juntos crescendo e desenvolvendo a região. Na cidade, 11h47. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o presidente do PSDB Caruaru, Pedro Augusto. Eu deixei a seguinte pergunta, se o PSDB, se o prefeito Rodrigo Pinheiro continua conversando com outros partidos e até mesmo outros adversários aqui que estão com os nomes postos no pleito ou nessa pré-campanha. Presidente, o prefeito continua conversando com outros partidos, outros adversários. Com quem o prefeito não conversa e com quem ele tem conversado atualmente? Eu vou lhe responder assim. Eu não tenho conversado nem com os adversários, tá certo? Nem com partidos para que venham para a base. Principalmente porque se a gente traz algum partido que não esteja hoje com candidatos a vereadores, alguma coisa tal, a gente já passou esse prazo, tá? E com relação ao prefeito, tá? A gente tem conversado sobre outros assuntos, mas esse pontual a gente não tem conversado, até porque ele tinha uma agenda do São João, uma agenda administrativa muito forte para entregar, porque tinha prazo para que isso acontecesse, mas a partir deste momento, inclusive estava agora há pouco em reunião com ele, tá? Tive que desmarcar também a agenda agora à tarde, algumas coisas. Amanhã estamos indo para Recife para ter algumas conversas de partido lá com o presidente, com tudo. Então, a gente começa efetivamente a voltar a esses assuntos a partir de agora. Olha, tem uma questão de estratégia partidária, Pedro, que é o seguinte, se a configuração se mantiver como está, o Zé Queiroz tende a ter o maior tempo de televisão, porque ele tem a Federação Brasil, com o PT lá dentro, e União Brasil, além dos outros partidos. O PL também terá uma fatia importante, porque o partido de Fernando Rodolfo é a maior bancada e tem maior direito aí ao tempo de televisão, enfim. Então, com dois adversários com um bom tempo de televisão, além do... Não, o MDB tem o seu tempo, enfim, de qualquer modo, dois dos adversários aí com um bom tempo de televisão e vocês com um tempo ali talvez até menor, enfim, ou parelho. Como é que vocês estão se preparando para essa estratégia, para essa realidade, uma vez que horário de televisão e rádio não é tão importante, mas as inserções são, tá? E elas entram na programação, as pessoas não evitam, né? Elas vão acabar vendo ou ouvindo. Qual é a estratégia de vocês para lidar com essa situação? Primeiro, o seguinte, a gente ter uma cidade como Caruaru,
o tamanho que tem, é impossível você se comunicar. Você começa a entrar em outro patamar com relação à TV e rádio, porque é difícil você se comunicar com todos, tá? Mas a gente está trabalhando com tranquilidade. Por quê? Porque vocês conhecem, tempo de televisão é ouro, né? E de rádio, a mesma coisa na comunicação direta, tá? Então você pode estar em casa, no carro, em qualquer outro lugar, com fone de ouvido, em qualquer lugar você está escutando ali o rádio, que chega muito rápido. E a gente está trabalhando na comunicação. O que comunicar, qual local para isso, tudo organizado com relação a essa comunicação de TV e de rádio, tá? Mas uma coisa importante é que a gente não pode esquecer, tá certo? É rua. Tem que estar na rua, tem que estar andando, cumprimentando as pessoas, dizendo o porquê é melhor, qual a proposta, o que é que vai fazer. Esse é o grande diferencial. A gente tem um time muito grande, a gente vai ter aí mais de 140 candidatos a vereadores, tá? A gente tem um time muito grande, tá certo? Apoiando o prefeito por todas as realizações que ele fez aí nesse curto período de tempo, tá? E aí a gente sabe o que é que a gente vai se comunicar e dizer à população o porquê nossa candidatura é o mais viável, é a melhor para Caruaru, o futuro de Caruaru. Pedro, em relação, né, às agendas também, às entregas, que o prefeito não pode mais participar, mas vocês como representantes podem, como é que vocês estão se organizando, né, para continuar com as entregas do prefeito? Sim, uma boa pergunta, principalmente o seguinte, a prefeitura não para, a gente continua trabalhando, tá certo? Agora pela manhã, a gente já estava falando estava lá aí já conversando Secretaria de Obras, como é que está o cronograma. Ontem a gente teve reunião na sala de monitoramento exatamente sobre isso. O prefeito quer prazo, quer dia. As cobranças são as mesmas de toda semana. A agenda ele continua muito intensa com relação a isso, tá certo? Não vai ter problema com relação a esse tipo de trabalho, até porque a beneficiária é a população. Trabalha para que a população seja atendida aí em todos os anseios e todas as dificuldades aí que vêm de anos e que a gente está aí trabalhando todos os dias. A gente, como secretário, a gente pode continuar fazendo as entregas com relação a isso, tá? Mas não tem dificuldade, a prefeitura continua trabalhando 100% do que vem rodando, é determinação do prefeito, e fazendo cobrança todos os dias, como ontem teve reunião com relação a isso, para que sejam feitos prazos para tudo no que está acontecendo de cronogramas de obras importantes no município. Mensagem aqui, estamos na escuta, manda um forte abraço ao amigo Pedro Augusto, presidente do PSDB, Osmarino Lamartine, presidente do PSD. Isso, aí é amigo, tá um cara que está nos ajudando, tá aí presidente do PSD, estamos se falando todos os dias para que a gente consiga fazer aí o melhor para o Caruaru, toda essa plataforma que vem sendo construída, aí é um grande amigo, a gente aí com esse convívio diário e de sucesso. Olha, tem uma mensagem também, pois não, professor. André. O Leonildo João, ouvinte nosso, diz: bom dia para a bancada, bom dia ao Pedro. Pedro, em relação ao fundo partidário, as candidatas do partido vão ter ajudas como um todo ou só as candidatas que têm mais chance de ser eleitas? Como é que vai ser a divisão do fundo partidário para as candidaturas femininas? E saber se a gente já tem o valor total desse bolo que vem para Caruaru. Não, a gente não tem, tá certo? Até porque a gente veio ainda no São João contactando a Nacional, a governadora, o presidente estadual do partido, exatamente para a gente ver a que momento a gente começa essas discussões, tá? E aí essa semana foi que a gente começou, a partir de ontem para cá, que a gente começou efetivamente a ter este assunto em pauta para a gente começar a fazer as deliberações. Com relação às cotas, tá? Primeiro, saber que as mulheres têm uma cota tanto na chapa quanto na questão do fundo eleitoral, tá? E esse fundo eleitoral
não tem a menor dúvida que primeiro ele vai ser respeitado, tá certo? Que seja a divisão entre as candidatas com relação a isso, tá certo? A gente não tem distinção com relação a essa questão do fundo partidário, principalmente porque ele é amplo, ele é público, tá? E a gente tem que fazer, a gente fazia, se não me engano, a gente fazia em 10 ou 15 dias botar lá no sistema do TRE o que é que estava acontecendo com essa movimentação financeira, mas parece, se não me engano, mudou, e isso vai ser que ter que ser automático agora com relação a isso, mas vai ser público com relação a essa distribuição dos recursos, com relação à cota feminina, à cota de gênero também, tá certo? Então a gente vai trabalhar, não tem a menor dúvida, com a equidade com relação a esses recursos que vão vir para a campanha. Rapidamente, já encerrando, foi falado com relação à estratégia para rádio, TV, você falou muito de ir às ruas. Nós teremos nessa eleição, né, nessa campanha, muitos comícios. Muita gente tem dito que essa é uma prática ultrapassada. Na sua opinião, teremos? Vai ficar mais na campanha do rádio, na TV, com as visitas de casa em casa, enfim, com relação a comícios? Eu só não sei onde é que está ultrapassado. Porque se a gente ligar agora a TV aí, você vai ver o que é que está acontecendo nos Estados Unidos. Tá certo? Todos os dias tem evento em um lugar, em outro. Tá certo? E campanha é feito assim. É o corpo a corpo, né? É o corpo a corpo, a gente tem que estar na rua, tá certo? E dizendo o porquê, e sendo abordado. E perguntando pela população, o calçamento, posto de saúde, o emprego, a renda, e a gente explicando todo o avanço que foi feito com relação a este período de 2 anos e 2 meses, 3 meses do prefeito, e por que Caruaru avançou hoje. Tá aí o CAGED, não precisa nem explicar, tá aí 3, 4 meses batendo recorde histórico de Caruaru, todas as empresas que veio, o que é que está acontecendo na geração de renda aqui do município, tudo que vai vir ainda, toda a perspectiva de que foi feito, o aeroporto, as obras que estão sendo feitas, ponte, calçamento, e toda essa estrutura também na saúde, na educação, nesse trabalho todo que está sendo entregue, mas é inevitável, tanto faz aqui ou em São Paulo, ou em Fortaleza, ou em Recife, ou em Nova York, ou em Paris, tá certo? Ou no Japão, todo lugar tem eleição na rua, porque esse, eu acho que é um momento de a população estar perto e próximo, tá certo? Do seu gestor, para que isso sinta toda a força do que é a gestão do município. Então, eu acho que isso aí vai acontecer sempre. Presidente Pedro Augusto, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, trazendo informações, detalhes sobre a convenção do PSDB, 4 de agosto, enfim, falando sobre as estratégias do partido para as eleições 2024. Até uma próxima oportunidade, presidente. Eu queria agradecer mais uma vez, André, Vitória, professor Marco Aurélio, a todos que fazem aqui a Rádio Cidade, esse programa aqui, Manhã Cidade. Eu sempre venho com muito orgulho, pode me chamar que eu venho, pode, independente de qualquer coisa, eu estarei aqui para esclarecer, para informar, para mostrar o trabalho que a gente vem fazendo aí, o partido vem fazendo, mas o prefeito vem desempenhando o seu papel aí fundamental para o município, que desenvolva, que sempre ande aí no país de Caruaru, a gente consiga aí mostrar ao que é a importância, que você perguntou lá atrás, sobre essa importância do PSDB, o que era Caruaru, e Caruaru vai ser protagonista para o PSDB nacional, sem margem de dúvida, aqui, como dito pela governadora e pelo presidente nacional do nosso partido. Vitória Oliveira. Agradecer a Pedro Augusto pela entrevista, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio. Olha, com essa deixa, né, com o final da entrevista agora, a gente tem um panorama, né, de tudo que está ocorrendo em relação aos partidos, às preparações
E as convenções já estão próximo, né? Já dia 20 agora, ou seja, final de semana aí já começa. Assuntos jurídicos, convites sendo disparados, como o presidente as disse. As preparações também é outra coisa boa de observar, em qualquer cidade vai ser assim, quem leva mais gente na convenção, a animação dos proporcionais, né? Isso é o que faz a política ser tão interessante, né? Em vários momentos. Então, a animação dos candidatos a vereador, do público que está lá, quem foi lá, quem discursou, quem falou o quê. Enfim, essa é a parte, né, festiva, inclusive, né, de início de campanha. Então começa dia 20 e vai até o dia 5 de agosto, aqui em Caruaru, em todas as cidades também. É o vereador que quer levar mais gente, né? Tem isso também, assim, né? O vereador que quer levar mais gente. Até isso conta também, viu? Quem faz na arena tem uma responsabilidade enorme, né? Gigante. De acordo com a proporção do local. Sempre, o local, o tamanho, quantas pessoas vão, enfim, se o trânsito ficou complicado na região. Não é bom complicar o trânsito, não, mas até nisso o pessoal fica olhando. Em cidades vizinhas, o pessoal vê quantas motos foram, quem tinha mais colorido, dependendo das cores de cada candidato. As presenças, né, mais ilustres de fora da cidade. Gente, é a apoteose aí da política. Ela termina no dia da eleição, em certa medida, mas a apoteose começa agora. Vamos para, né, o desfile das candidaturas, basicamente isso. Agradecer mais uma vez ao presidente e, na sequência, professor. Para relaxar, e em seguida toca todas com nossa querida Elaine Santos, já aqui preparadíssima para mais um show aqui na Rádio Cidade. Continue ligado na sua Rádio Cidade 99.7. Mais informações, depois músicas para relaxar. Manhã Cidade.